A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Arnaldo Carvalho, superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Jardim Amanda 2. Estou passando aqui para dar um informativo a todos os irmãos. Devido à atual situação da pandemia no estado de São Paulo, foi necessário que o nosso pastor fizesse remanejamentos nos horários para atender à necessidade da nossa ceia. Por este motivo, neste final de semana, excepcionalmente, a nossa escola bíblica dominical será gravada. Então todos os senhores vão participar agora da aula da classe dos adultos. A todos uma boa aula, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, e no próximo domingo retornaremos com a nossa escola bíblica dominical presencial e eu conto com a sua presença. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim Amanda 2. Lição 10. O Senhor Jesus cura hoje. A paz do Senhor, querido aluno, querida aluna da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim Amanda 2. É muito bom estar com você nesta manhã de domingo para juntos aprendermos uma vez mais acerca das coisas de Deus. Nós estamos falando nesse trimestre acerca do verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Essa lição que fora escrita pelo pastor Ezequias Soares, da cidade de Jundiaí. Ao longo dessas lições, nós estamos precisamente hoje na lição de número 10, nós estamos tendo a oportunidade de vermos, verificarmos e aprendermos sobre o verdadeiro pentecostalismo. Se estamos falando do verdadeiro pentecostalismo, é porque certamente, infelizmente, nós temos e vivemos na atualidade alguns falsos pentecostalismos. E o autor se propõe, à luz das Sagradas Escrituras, à luz do movimento pentecostal, à luz daquilo que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nos seus anos de existência, que no ano de 2021 está completando 110 anos de existência, foi construindo como a sua base doutrinária e a sua visão bíblica acerca desse fenômeno tão importante que é o pentecostalismo. Nós tivemos já ao longo dessas 10 lições a oportunidade de verificarmos, de aprendermos acerca de diversos pontos acerca dessa doutrina do Espírito Santo. Falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Tivemos a oportunidade de vermos a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Muitas vezes acreditamos que o Espírito Santo tem sua atuação tão somente a partir de Atos, capítulo número 2. Isso é um gravíssimo equívoco, porque desde os primeiros versículos do livro de Gênesis, nós temos a oportunidade de vermos a atuação do Espírito Santo. Falamos sobre o batismo no Espírito Santo, falamos sobre os dons espirituais. Tivemos a oportunidade de falarmos sobre o culto, falarmos sobre o fervor espiritual. E dessa vez, então, na lição de número 10, nós temos a oportunidade de falar de um dos aspectos mais interessantes, importantes e até às vezes esquecidos da doutrina do Espírito Santo, que é a doutrina da cura divina. E o tema da lição é: o Senhor Jesus cura hoje. E falar do tema da cura, especialmente um ano como esse que nós estamos vivendo, um ano pandêmico, um ano onde temos a oportunidade de, infelizmente, ver centenas de pessoas morrerem em face de uma doença nova, uma doença pouco conhecida, diante de uma pandemia global como estamos vivendo. É um desafio para a igreja. Essa doutrina está sendo colocada à prova, a crença da sua contemporaneidade. E nós falaremos um pouco disso ao longo dessa aula. Conforme já foi avisado pelo nosso pastor Arnaldo, no aviso anteriormente já divulgado,
Excepcionalmente, esse domingo nós estamos tendo a nossa aula no formato digital, a classe dos adultos. Mas a partir do domingo que vem, voltamos normalmente à nossa programação, se Deus assim o permitir. Lição de número 10, o Senhor Jesus cura hoje. O texto áureo encontra-se no Salmo de número 103, no verso 3. Salmo 103, verso 3, que nos diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nós já vemos desde o texto áureo que a cura física está atrelada, está relacionada, é uma companheira da cura da alma. A verdade prática nos diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Queridos, aproveito esse instante para frisar aos queridos alunos a importância de um material, uma ferramenta que a nossa lição nos traz, que muitas vezes ela é menosprezada, que é a leitura diária. O escritor, a equipe organizadora da lição, indica uma leitura bíblica para cada um dos dias da semana que antecedem ao nosso domingo, onde temos a oportunidade de estudar a lição em sua inteireza. Não deixe de fazer a leitura diária desses versículos na sua residência, na sua casa. Reflita sobre o tema da lição e eu tenho absoluta certeza que isso será de edificação para a sua vida. A leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos distintos. O primeiro texto está em Isaías, capítulo de número 53, dos versos 4 a 6. E o segundo texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 16 e 17. A primeira leitura diz-nos assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus, capítulo 8, verso 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Queridos irmãos, nós temos como objetivo geral nesta lição deste domingo esclarecer que a cura divina ainda acontece hoje. Nós acreditamos intelectualmente que os dons espirituais que foram manifestos a partir de Atos, capítulo de número 2, por toda a igreja primitiva, esses dons que nós vemos operando nos escritos apostólicos, nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais, estes dons que nós vemos operando no livro das Revelações, esses dons que nós vimos operando ao longo do Novo Testamento, nós acreditamos que eles são para hoje. Nós acreditamos e defendemos veementemente a contemporaneidade dos dons espirituais. No capítulo de número 2 e verso 39 do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro, na conclusão do primeiro sermão pentecostal da história da igreja, Pedro, ele diz algo que ecoa até os dias de hoje. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar.
Conforme podemos ver neste versículo ora lido, a promessa dos dons espirituais, a promessa da plenitude do Espírito Santo, a promessa do batismo, da capacitação especial por Deus, ela ainda existe para os dias atuais. Ela não cessou no período apostólico, ela não cessou no período da igreja primitiva. Pastor Ezequias Soares, comentando no livro de apoio que traz subsídios para a lição deste domingo, relata uma pregação feita por um teólogo e pastor norte-americano chamado Craig Keener. No ano de 2018, este pastor americano esteve aqui na cidade de Águas de Lindóia, ministrando em um congresso teológico de uma editora brasileira. E nessa manifestação, nessa pregação dele, ele disse que é impossível desderramar o Espírito Santo. Ou seja, dizer que o Espírito Santo atuava de forma tão única e somente nos dias apostólicos é querer desderramar o Espírito Santo. Aquele que foi derramado por Deus para a nossa igreja, para o nosso tempo, para a nossa vida, ele não pode ser colocado de volta na caixinha, se é assim que eu possa, um exemplo, utilizar aqui nesta manhã. Nós vivemos um período do derramamento do Espírito Santo. E dentre os dons espirituais, dentre as manifestações da glossolalia, dentre as manifestações de poder do Espírito Santo, a cura divina, ela ainda é para os nossos tempos. A cura divina, ela é ainda uma ferramenta disponível para os crentes, para os cristãos do presente século. E eu inicio aqui na introdução a esta lição bíblica e prometemos ser breves nesta manhã. Estamos vindo de várias atividades da nossa igreja. Você acabou de sair da Santa Ceia do Senhor. Se não participou presencialmente, participou de forma digital. E nós sabemos que você está aí prestes a participar do seu almoço, mas o Espírito Santo tem algo para o seu coração nessa manhã. O pastor Vernon Purge, um dos escritores da teologia sistemática pentecostal, que foi escrita e foi organizada pelo pastor Stanley Orton, ele lista 4 motivos para nós acreditarmos que a cura divina ela é para os nossos tempos. O primeiro motivo que o pastor ele elenca é de que a cura divina é para hoje, pois a Bíblia fala da cura divina. E como a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, ela é palavra de Deus, conforme 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, nós podemos afirmar nesta manhã que como a Bíblia afirma que a cura divina existe, ela existe porque a Bíblia é a palavra de Deus. A cura divina, ela está integralmente, umbilicalmente relacionada ao ministério de Cristo Jesus. Nós vemos que o título da lição é O Senhor Jesus cura hoje. E em Hebreus capítulo de número 13, verso 8, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Cristo que operou na Galileia, o Cristo que curou em Jericó, o Cristo que operou milagres em Jerusalém, é o Cristo, cabeça da igreja de hoje. Ele é o mesmo, o seu poder é o mesmo, a sua cura está presente para os nossos dias. O segundo motivo para afirmarmos, defendermos categoricamente que a cura divina, ela é para os nossos tempos, é porque a cura ela faz parte da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos o capítulo de número 53 do livro de Isaías, que foi objeto do nosso texto, da nossa leitura bíblica em classe, e faremos alguns comentários posteriores, nós vemos que Jesus Cristo é o castigo que nos traz a paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cura divina faz parte da obra expiatória de Cristo. Cristo, ele veio curar aquilo que o pecado bagunçou. E a cura é uma dessas ferramentas, é um desses alentos, é uma dessas misericórdias operadas por Cristo na nossa vida. Em terceiro lugar, afirmar que a cura divina é para os dias atuais é entendermos que o homem, ele não é simplesmente um emaranhado de corpo, alma e espírito, mas ele é um só composto dessas 3 categorias, corpo, alma e espírito, e na sua amplitude, na sua completude, o corpo também tem a sua importância.
E falar de cura divina é falar também de restauração do ser humano como um todo. A nossa alma precisa de restauração, o nosso espírito precisa de restauração, assim como o nosso corpo. Infelizmente, nós temos até uma visão um pouco platônica acerca do corpo. O platonismo defendia que a matéria ela tinha pouca importância em detrimento ao sobrenatural, ao mundo das ideias. Há um quadro muito famoso pintado por um pintor italiano retratando um diálogo entre Platão e Aristóteles. Haja vista que Platão apontava para cima e Aristóteles para baixo. Representava a essência das suas filosofias, em especial a de Platão, que defendia que o mundo das ideias, o mundo não físico, o mundo metafísico tinha uma importância mais elevada, se é que podemos assim dizer, em detrimento do mundo físico. E por vezes nós incorporamos isso ao cristianismo, mas nós precisamos nos lembrar da doutrina da glorificação do corpo. A Bíblia nos fala que quando Jesus Cristo bradar a terra, os mortos serão ressuscitados e nós, os vivos, seremos arrebatados e os nossos corpos serão glorificados, conforme preceitua o livro de 1 Coríntios, no seu capítulo de número 12. Aquilo que é revestido de corruptibilidade será revestido de incorruptibilidade, ou seja, seremos glorificados com Cristo. O corpo tem a sua importância, não podemos desprezar o corpo, e a cura divina é o remédio de Deus para o corpo, para a influência das doenças sobre o corpo. E quarto e último motivo que o pastor Vernon Purdy ele elenca como para defendermos a atualidade da cura nos dias de hoje é nosso entendimento da salvação. Jesus Cristo, quando ele vem restaurar o homem, ele vem restaurar o homem em todos os seus aspectos. E acreditar na cura é acreditar justamente nisso, que Jesus Cristo veio nos restaurar por completo. E dentre isso, gera-nos uma pergunta muito interessante, que tem muito a ver com o tema da nossa aula. É uma pergunta essencialmente ligada à apologética, e ela está umbilicalmente ligada a uma das perguntas mais difíceis que a apologética precisa responder, que é a seguinte: como um Deus bom permite que o mal aconteça? E aí vem a pergunta atrelada à aula de hoje. Qual é a origem das doenças? Qual é a origem? Porque se você fala de cura, você necessariamente está falando de doença. A doença nada mais é do que a corrupção do corpo. A doença nada mais é do que a enfermidade, o desequilíbrio do corpo. E quando nós falamos dessa origem, quando nós falamos da origem, da essência, do gênese da doença, nós temos uma resposta bíblica para isso. A doença, ela tem o seu nascimento, ela tem o seu início no pecado original de Adão. Eu não estou dizendo que as doenças são necessariamente consequências dos nossos pecados individuais. Falaremos sobre isso. Mas estou dizendo que a corrupção da perfeição da criação de Deus, ela nasce no pecado. Quando nós olhamos o relato da criação, nós verificamos, nós vemos que Jesus, que nosso Deus, que Espírito Santo, que a Trindade na sua completude, quando termina a obra da criação, ela diz: e viu Deus que era bom. A criação era perfeita, havia um equilíbrio perfeito nela. Quem traz o desequilíbrio para a criação? Quem traz o desequilíbrio para a obra perfeita de Deus? O pecado. Quando o pecado entra no mundo, através de Adão, conforme nós vemos em 1 Coríntios, Romanos, capítulo número 5, nós podemos determinar que ali a doença também entra. A vida do homem, a vida física do homem, que não era finita, passa a ser finita. A mulher passa a ter dores de parto, ou dores aumentadas de parto. Então nós verificamos dentre isso e afirmamos que a doença ela é uma consequência do pecado original. Agora, se a doença é uma consequência do pecado original, logo, se Jesus Cristo é o remédio para o pecado original, ele é o remédio para a doença. Então, quando nós falamos da obra expiatória de Cristo, quando nós falamos
da sua salvação, da amplitude do homem, nós falamos e podemos afirmar que a cura divina ela nasce em Cristo Jesus e também em sua obra. O sofrimento humano é a consequência da queda de Adão, não da vontade de Deus. Deus condena a maldade humana. É muito claro isso para mim ao longo das Sagradas Escrituras. O desejo de Deus para a humanidade é de bênção. Quando nós lemos o capítulo de número 12 do livro de Gênesis, ele dizendo para Abraão: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O desejo de Deus é de bênção para nós. Tiago, capítulo de número 1, verso 17, nos diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai de luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O mundo edênico, o mundo no tempo do Éden, desconhecia as enfermidades. Nós também a desconheceremos em um determinado momento da história. Nos novos céus e nas novas no novo céus e na nova terra, não haverá enfermidade. Virá o tempo em que o pecado será definitivamente vencido. A corrupção operada por ele do seio da criação de Deus deixará de existir. Então, como consequência disso, o sofrimento humano não existirá mais. No capítulo de número 21, em verso 4 do livro das Revelações, prescreve: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Dito isso, haverá um momento da história em que a cura divina não será mais necessária, porque enfim estaremos ligados em Cristo de forma definitiva, perfeita. Nossos corpos restaurados, nossos corpos transformados. E então, não haverá mais influência do pecado sobre a criação de Deus. A justiça definitivamente reinará, e a perfeição de Deus e a paz nos acompanhará no reino de glória. Essa é a esperança nossa nessa manhã. Essa é a esperança do crente. Quando nós olhamos para a lição, que está dividida nessa manhã em 3 capítulos. Esse é o capítulo de número 1. O autor, de forma muito brilhante, ele tem como condão nos expor acerca da cura divina ao longo das Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, queridos irmãos, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós temos condição de verificar que no Antigo Testamento o povo de Israel tinha uma dependência gigantesca de Deus, inclusive para as questões de saúde pública. O cuidado de Deus com a saúde de Israel era tamanho que quando nós lemos dos capítulos 11 a 15 do livro de Levítico, esse trecho chamado das leis cerimoniais, era uma série de cuidados cerimoniais que os hebreus deveriam verificar, deveriam olhar, que tinham um objetivo muito claro: manter uma qualidade de saúde da parte do povo de Deus. Nós temos ali restrições de dieta, modo de preparo de alimentos, até cuidado com a nossa saúde e com os nossos órgãos, nós verificamos ali. Então, nós vemos que Deus tinha um cuidado umbilical. A nação de Israel não era uma nação que era conhecida pela ciência. Isso mudou hoje. Quando olhamos para o país de Israel, ele é um país que tem grande parte dos prêmios Nobel da história da humanidade. Quando olhamos para Israel nos tempos atuais, nós vemos que Israel é um dos países que está muito na frente no combate ao coronavírus e essa pandemia mortal que nós vivemos de Covid-19. Mas não era o caso no Antigo Testamento. Então Deus preceitua
e traz de forma religiosa os cuidados com a saúde. Eu peço vênia para fazer uma leitura, essa leitura extraída do livro de apoio do trimestre, onde o pastor Ezequiel Soares diz o seguinte: Deus mandou Moisés incluir esses assuntos como parte do sistema sanitário na lei como preceito religioso, pois do contrário a população não levaria tudo isso a sério. A pandemia da Covid-19 é uma evidência dessa realidade ainda hoje, pois são muitos no mundo inteiro que não gostam de seguir as orientações das autoridades sanitárias. A religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. A obediência ao Pacto de Sinai era uma garantia contra as enfermidades. Ele prossegue falando também da saúde nos tempos do Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos a condição de verificar, queridos, que o ministério de Jesus foi fortemente marcado pela cura. Quando nós lemos o capítulo de número 4 do Evangelho de Lucas, onde nós vemos ali um início formal, digamos assim, do ministério de Cristo, nós sabemos que não é o primeiro milagre dele ali, mas a Bíblia nos fala e nos relata que Cristo estava em Nazaré. Em dado momento, ele pega o livro da lei, Lucas 14, abre no livro do profeta Isaías e a partir do verso 18 do texto ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos, a restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se os olhos de todos da sinagoga que estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Um dos principais objetivos do ministério de Cristo, dos mais sensíveis, era a cura dos cegos. Quantos coxos, leprosos, mortos foram tornados à vida. A cura divina foi uma marca do ministério terreno de Jesus. A cura divina nasce na compaixão de Cristo. Lembremos-nos da viúva da cidade de Naim, que vinha em seu cortejo fúnebre com seu único filho, após há pouco tempo ter enterrado seu marido. E a Bíblia fala que Jesus, movido de íntima compaixão, parou o esquife e ressuscitou aquele jovem. A passagem de Lázaro é muito clara também nesse sentido. A empatia de Cristo está ligada à cura divina. Quando nós vemos a mulher com fluxo de sangue, Cristo para toda aquela multidão querendo saber quem me tocou, porque de mim saiu virtude. A empatia de Cristo. Enxergar singularmente as pessoas era algo maravilhoso. No ponto 2, nós vemos, e falamos já sobre isso aqui nessa manhã, na introdução, como a salvação e a cura são umbilicalmente ligadas uma à outra. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. E dentro dessa restauração está o nosso corpo, e a cura divina é a resposta divina, miraculosa, sobre o desequilíbrio provocado pelo pecado e as nossas consequentes enfermidades. A declaração de fé das Assembleias de Deus tem um capítulo, o capítulo de número 21, que fala só sobre cura divina. E como a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus acredita na contemporaneidade desse dom. A cura divina é para hoje. O nosso tempo já está encerrando. Eu citei aqui a Assembleia de Deus. A nossa igreja, ela foi construída dentro da gênese da crença na contemporaneidade, não só dos dons espirituais, mas da cura divina. Quero encerrar essa aula contando-lhes uma história. Essa história eu extraí de um livro de memórias do pastor Daniel Berg, um dos fundadores da Assembleia de Deus. Este livro eu indico muito
nós conhecermos a história da nossa igreja. E pastor Berg, Daniel Berg, conta numa história aqui no livro, visitando uma criança enferma. Conta ele que estava evangelizando numa cidade muito pequena e ele vendia algumas bíblias para custear as suas andanças pelo país, ministrando, evangelizando. E ele já havia vendido algumas bíblias naquela cidade, ele tinha dinheiro no bolso, mas não tinha onde comer, não havia um restaurante. E nos conta, estou resumindo a história, uma história muito bonita, que ele assentou a calçada de uma senhora e ela então abre a janela da sua casa e ele começa a sentir o cheiro dos temperos, da carne, e ele com muita fome, muito cansado, e aquela senhora lhe convida a almoçar na sua casa. Ele entra, ela estava sozinha, ele pergunta se não havia mais ninguém, e havia então uma menina na casa, uma criança que estava acamada. Ele entra no quarto daquela criança, havia um instrumento musical, ele pega aquele instrumento musical, canta um hino para aquela criança, ela sorri, e ele pergunta à mãe daquela criança se ele poderia orar pelaquela criança. A mãe concorda. Ele ora pelaquela criança. E a criança é curada no nome do Senhor Jesus. Toda aquela família aceita Jesus como Salvador. Então, quando nós olhamos para a cura divina, nós vemos que a história da nossa igreja, ela é baseada na crença que Jesus Cristo, ele salva, batiza, cura. Isso é para hoje. Isso é para hoje. Crer nisso no ano de 2021, com mais de 260 mil pessoas mortas por Covid, milhões de pessoas que foram contaminadas no nosso país. Atualmente, estamos com uma média de mais de 1.700 mortes diárias de coronavírus. Crer nisso é desafiador. Coloca a nossa fé em prova. Mas a cura que Deus promove pelo Espírito Santo, ela é para os dias atuais. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus em Cristo Jesus possa te dar fé para acreditar que Ele ainda cura e a cura de Deus está disponível para nós hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo. Até a próxima aula.